não deu para Simeone. É isso, Lucas! Parabéns pra você, garoto! Gente, vocês obviamente não gostam de falsidade, né? Eu não tô nem falando da falsidade da Márcia Furreca, porque essa é engraçada e todo mundo ali não leva a Márcia Furreca a sério. Até porque se levassem, estariam todos bem full mesmo. Eu tô falando da falsidade da Simeone e ela ainda não se deu conta disso. Não sei se vocês já ouviram essa frase, o karma vem. Foi isso que aconteceu com a Simeone, o karma veio. Há 10 anos atrás, a Sheila Carvalho estava confinada na Fazenda 6 e o seu marido, Tony Salles, a traía com a Simeone. 10 anos depois, é a Simeone que está na mesma situação. Simeone caiu na quinta roça, tal qual a Sheila Carvalho, e fez a mesma prova que a Sheila Carvalho fez e saiu derrotada. E naquela ocasião, o público quis eliminar a Sheila Carvalho para ela descobrir a traição do Tony Salles com a Simeone. E agora parece que é a Simeone que vai sair do programa porque ela tem alguns problemas com a audição. Eu não vou negar para vocês, dá um prazer de ver essa história se repetindo outra vez. Agora não mais como uma tragédia, agora como uma farsa. E isso sem falar que a Simeone falou que o programa está favorecendo um lado e já foi desmentido umas 3 vezes, 2 delas só pela Adriane Galisteu. Eu não sei se vocês repararam que ela disse isso no discurso dela, que todo mundo ali tem um tempo lá dentro. Todos nós sabemos que cada um aqui tem um tempo determinado dentro da casa, dentro da fazenda. Eu tive a impressão de que a Simeone entendeu que não deu mais para ela e acabou. E depois, ela mesma admitiu que ela sabe que é ela que vai sair. Sim, Entendeu? mas eu acho que não vai sair não. Ah, eu acho que eu vou. Mesmo que ela tente depois se enganar, como ela tentou fazer com a Jenny, ensaiando o comeback dela. Chupa, sua cobra venenosa! Pouco antes da prova do fazendeiro começar, a Simeone disse para ela que já está bom ter ficado um mês no programa e que ela se sente vitoriosa desse feito. Imagina eu, uma menina que comia casquinha de machucado para matar a fome, hoje coloco comida na mesa de quase 100 colaboradores. Eu já me sinto vitoriosa. A Jenny diz que esperava uma vitória da Simeone na prova do fazendeiro, mas a Simeone de fato não estava tão afim de vencer. Não. Ela diz que é vitoriosa, que ela saiu da pobreza para ser uma empresária que coloca comida na mesa de 100 colaboradores. Então, é para ser vitoriosa mesmo e ela continua acreditando nisso. A edição do programa também mostrou o VAR do momento que a Simeone disse que a Jaqueline falou outro homem e a Simeone ouviu beijar o Tom. E mesmo não querendo sair por baixo, pouco depois, a Simeone precisou admitir que ela estava errada. A gente disse nesse vídeo aqui que nós não vimos a imagem do momento em que a Simeone se desculpa com a Jaqueline. Mas a edição mostrou esse momento. Simeone sentiu sim o baque de ter sido desmentida pela Galisteu. E ela chorou dizendo que ela não conseguia entender como foi que ela ouviu o Tom naquela conversa. Tô fritando a minha cabeça ali, tentando buscar qual palavra que você falou para eu ter entendido o tom. Nessa conversa que ela teve com a Jaqueline, ela também diz que na vida toda ela foi acusada de coisas que ela não fez e que ela acusar alguém de alguma coisa dói muito mais do que ela ser acusada de algo. Ela diz que não tinha intenção de criar treta entre a Jaqueline e o Tonzão, mas não foi bem isso que a gente viu na tela, né, gente? A prova do fazendeiro veio lá da Fazenda 6, lá de 2013, e consistia em encontrar peças de uma ferramenta em uma piscina de feno com os olhos vendados e com essa ferramenta abrir uma caixa onde tinha uma pá que seria usada para encontrar 5 agulhas em outra piscina, dessa vez de areia. Era uma prova que exigia muita habilidade física. E certamente era uma prova que o Lucas teria maior vantagem por ele ser um homem. Eu juro pra vocês que eu morri de rir quando a Galisteu disse que essa era uma prova classuda. Vamos brincar de clássico, porque essa prova é demais. Ela realmente tá vendo a gente comentar sobre a Simeone nas redes sociais.
A gente se refere a Simeone nas redes sociais dessa maneira, de classuda. A Kali e a Simeone poderiam ter chances nessa prova? Vamos ser sinceros, gente, elas não tinham. A favorecia o Lucas? Sim, mas foram colocar ele na roça também, então não reclamem. Lucas já largou a prova com bastante vantagem. Ele encontrou a primeira peça enquanto a Simeone e a Kali não conseguiam achar nada. Encontrou, arranca essa venda, pelo amor de Deus. A Kali ficou meio que perdida no caminho mesmo. E quando o Lucas já tinha achado a segunda agulha, a Simeone reclamou que a chave não abria a última rosca. Nesse momento, a Adriane Galisteu parou a prova e o Lucas foi ensinar a Simeone a como usar a ferramenta. E jogar e encaixar. Beleza? O Lucas conseguiu ter fair play mesmo nesses momentos. Eu acho que aqui ele mostrou por que ele é o favorito do público. Depois disso, a prova continuou. Lucas já tinha praticamente tirado toda a areia da caixa dele e a Simeone não tinha tanta força assim. A Kali até alcançou a Simeone, mas ela não conseguia avançar. A gente ouvia pela televisão os três ofegantes por causa de tanto esforço físico nessa prova. Enquanto a Simeone achou a sua primeira agulha, o Lucas já estava na terceira. O Lucas nunca saiu da primeira posição nessa prova e venceu até rápido pro tanto de esforço que ele precisou, viu? É isso, Lucas! Parabéns pra você, garoto! O Lucas se tornou o quinto fazendeiro da Fazenda 15, Simeone perdeu a mesma prova que a Sheila Carvalho perdeu há 10 anos atrás e o La Máfia e os Crias afundaram de vez. Não me pareceu que a Simeone tenha feito corpo mole nessa prova, mas ela certamente não esperava uma prova de grande esforço físico. Acho que já. Na volta do Lucas, ele estava tão feliz que ele dedicou a vitória dele para Raquel. E ele também não quis fazer mistério algum para os crias que estavam lá dentro da casa. É pra você! Eita! Os crias já esperavam que dessa vez o jogo virou e que eles tinham o jogo das mãos, né? Os caras afundaram de vez. Mas pensem comigo. Os crias armaram o jogo perfeito, a estratégia perfeita para conseguir colocar os 4 pôr do sol na mesma roça. Mas aí vem o Black e atrapalha todo o plano, conseguindo quebrar a corrente e fazendo a Simeone se jogar na roça por um erro de cálculo e no final a Kali e o Black voltarem e a Simeone sair. Que jogo perfeito foi esse que deu errado para eles, hein? É um dos momentos que eu admito para vocês que eu tô louco para ver. Na hora de pedir os votos do público, a Simeone acha que a gente é besta e ela disse que ela fez um jogo limpo e ético. Ficar aqui para mostrar o meu jogo limpo, leal e ético. Votem em mim para eu ficar. Eu não segurei a risada, sério mesmo. E aí ela disse que levou uma punhalada pelas costas. Tenho certeza que não vai ser uma punhalada nas costas que eu recebi ontem. A Simeone na cabine de descompressão vai ser um dos maiores momentos da temporada, porque ela vai ser confrontada com a mentirada toda que ela armou nesses dias de programa que ela ficou. E depois de todo esse roteiro ali, a Márcia Furreca não gostou quando a Simeone disse que levou uma punhalada nas costas. Eu acho que foi uma indireta para Adriane Galisteu naquele momento que tinha desmentido ela. Mas também cabe para Márcia Furreca pelo que a Márcia Furreca fez com ela. A Simeone também machucou o braço depois de tanto esforço físico e recebeu atendimento médico da produção. A Simeone então disse que ela vai manter a elegância e a classe até o final e ela pede para Jenny ficar bem quando o Yuri pergunta quem ele acha que vai ser eliminado. Elegância até o final. Classe até o final. A Simeone não se fez de rogada para a pergunta do Yuri e diz que ela acha que vai ser ela mesma a eliminada. Entendeu? Mas eu acho que não vai sair, não. Ah, eu acho que eu vou. Ela também diz que mais acertou do que errou nesses primeiros 30 dias de programa. Acertou tanto que vai ser eliminada. Mas eu mais acertei do que errei. Eu também E a acho. única manchinha assim que eu vou levar no meu coração foi a questão da Jaque. Enquanto isso,
Jaqueline dizia para os pôr do sol que é possível sim chegar à final de um reality show só vencendo as provas e que ela só vetaria alguém da prova quem ela achasse que fosse ser eliminado para não dar chances do jogo virar. Mas eu veto quem eu acho que vai bater na roça e vai sair. E aí, o Sander já gritou logo que ele não queria cuidar dos animais e que ele prefere fazer a comida para todo mundo. A mesma comida que todos já estão odiando. Então, eu acho que até seria uma melhor escolha para ele acabar aceitando fazendo os animais mesmo, né? O touro. Sander, tá na hora, né? De fazer um animal, né? E a cozinha de responsa? Faz os dois. Ninguém ainda teve coragem de colocar o Sander para trabalhar desde que o programa começou. Então foi uma boa o Lucas ter feito o que ele fez. A Márcia Furreca estava numa felicidade que ela não se continha. Ela disse que a Simeone tomou no cu. A Márcia Furreca cita a fala da Simeone sobre a punhalada nas costas e a Jaqueline entendeu que a Simeone não se referia a Márcia Furreca. Vi ela falando, tomou uma punhalada nas costas. Foi minha, porque eu salvei a Nádia. Ela queria que eu salvasse ela. Ué, mas ela já botou em você? Mas a Márcia Furreca tá nem aí pra isso. Ela só queria saber de estar feliz nesse momento. E aí, a Márcia Furreca disse que a Simeone achou que ela tinha esquecido daquela roça em que ela foi parar por causa da Simeone. E diz que ela fez sim de propósito salvar a Nádia para dar um empurrãozinho na queda da Simeone. Eu esperei a hora certa para dar o bote. Eu sabia que Deus ia ajudar. Eu sabia que uma hora ela ia cair na minha mãozinha. Eu só fazer assim com ela, puf, e vai pra roça. Enquanto isso, lá no quarto, a Simeone disse que ela sente que isso ia acontecer e que tá tudo na paz com ela. E ela diz que a punhalada nas costas não tinha necessariamente a ver com a Márcia Furreca, mas com a Nádia, que salvou o Sander e não salvou ela. Parece que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Caraca, mano. Véi, elas fizeram de caso pensado. A Nádia de vingança, porque semana passada eu preferi salvar a Lili do que ela. E a Márcia Furreca, depois conversando com o André, disse que o coração dela pediu para ela salvar a Nádia, pois a Nádia ia sobrar no Resta 1 e ia pra roça. O Resta 1 igual larguei outra vez. Sim. Porque eu sei que eles não iam salvar ela. Sim. E a Simeone disse que foi vítima de uma trairagem da Nádia e da Márcia Furreca. E depois disse que foi tudo de caso pensado. Então as duas ali foram traíras. Só que a Nádia eu entendo. Porque ela agiu na vingança, porque semana passada eu salvei a Lili. E bom, a Márcia Furreca tá pegando os louros e dizendo que é culpa dela mesma, então vamos supor que seja isso mesmo. E como a Simeone tá com bastante ranço da Márcia Furreca, ela promete que vai infernizar a vida da Márcia Furreca aqui fora. Aqui dentro vai ser lindo pra ela, você vai ver o estrago que eu vou fazer com ela lá fora. Antes do programa começar, a Simeone fez uma denúncia contra a Márcia Furreca, alegando que ela recebeu R$1 milhão de um político. A última campanha política, depositaram foi R$1 milhão na minha conta. Eu tenho motorista, eu tenho carro, tenho isso, eu tenho aquilo, que não tem ninguém bobo, não. Será que vem um processão daqueles aí pra gente acompanhar? Aquela briga dos tribunais maravilhosa? Isso vai ser interessante da gente assistir. E aí, o Sander diz que a Márcia Furreca abusa dos homens da casa apenas para se proteger. E sabe o que eu acho mais interessante no meio disso tudo? É que eles sabem disso, mas ainda assim não cortam. A Simeone Fica se abusando dos novinhos ainda. Tu foi consciente. E com a visão de centavos dele, ele diz que o Black ou a Kali tem mais chances de sair e que a Simeone tem chances de ficar. A razão para esse pensamento dele, os discursos ruins do Black e da Kali. Não, gente, a Kali vai sair. Vocês acham? Eu acho. Ou o Black, foi muito fraco o discurso dele. E, gente, se discurso de permanência mudasse alguma coisa, muito reality show mudaria a torcida muito fácil. E isso não é o que acontece, né? A Simeone, então, diz que vai mostrar pro filho da Márcia Furreca quem é a mãe dele se ela sair do programa. E ela diz que vai fazer um discurso para meter medo na Márcia Furreca, para Márcia Furreca rezar para ela ficar. E ainda diz que no programa do Faro ela vai meter o pau na Márcia Furreca com as plaquinhas. Boa. Seu filho vai saber a espécie de mãe que ele tem. Isso mesmo. O seu Vai perigo entrar não era eu na continuar, mente. não era eu continuar aqui não, é eu sair. Então
Então, minha filha, reza pra eu voltar. Os crias reclamaram do pessimismo da Simeone, mas ela disse que ela vai pedir 10 plaquinhas para escrever só para Márcia Furreca. E ainda deu um dedo no meio para a foto da Márcia Furreca, aquela que fica naquele mural tático para eles. Ela também escreveu a palavra cobra na foto da Simeone, mas aí a produção mandou apagar. Simeone também prometeu que se ela voltar, ela vai jogar esterco na cama da Márcia Furreca e repetir uma cena icônica da Fazenda. A Simeone tá prometendo muito. Vamos ver. Vou botar bosta na cama dela. E a Márcia Furreca só disse que a Simeone tá querendo ser a dona da verdade, parecendo um juiz, e que se fudeu depois que a Galisteu a desmascarou. Bem feito, todo bem feito. Radamés e Henrique concordam que a Márcia Furreca agiu mal para se salvar. E o Tonzão diz que errado não foi, mas que foi bem antiético. Eu também acho que não tá errado não, também tem cada um tem. Não, mas tá. O Radamés diz então que foi errado porque a Márcia Furreca não cobriu o combinado entre eles. O Tonzão até disse que os crias não têm nada a ver com isso, mas eles têm, eles só não querem admitir. O Lucas então prometeu que vai colocar o Sander para cuidar dos bichinhos também. E isso sim é uma grande de uma mudança. Sei, aí eu vou largar a cozinha, né? Fechou? É? E numa conversa com a Alicia e o Chay, o Black disse que as chances da Kali voltar são muito maiores que as da Simeone, porque a Kali tem o carisma que a Simeone não tem. Não, eu tô falando. Ela é engraçada, né, Bi? Fala do que, tá? Bebeu? Ele também diz que os crias vão se fortalecer caso a Simeone volte. Porém, caso ela saia, eles precisam juntar. E presta atenção, ele não usou a palavra combinar. Eles precisam juntar os votos com o pôr do sol e ir para cima do grupão. O próximo alvo deles é o Tonzão, que por coincidência é o mesmo alvo do pôr do sol. Não, ótimo, isso daí é ótimo. Então pronto. No restante você tá falando. Você acha que a gente não conseguiria mandar o Tom direto se não fosse isso? Conseguiria. E nem bem o Lucas voltou como fazendeiro, a Kali se irritou porque ele está conversando com as pessoas sobre os bichinhos que ele quer dar na hora da atribuição de tarefas. A Kali diz que ele não deveria fazer isso, mas jogar os adversários lá para cuidar dos bichinhos sem dó. E aí, ela sugeriu colocar o Sander e a Jenny para cuidarem do touro e da vaca. O Lucas pensou em mandar o Sander para as ovelhas. E no meio da raiva, ela confessou que foi ela sim quem jogou os absorventes no vaso sanitário. Daqui a pouco eu tava achando que ia menstruar pra tacar absorvente no... Deixa, não. Em outra conversa mais descontraída, o Lucas quis saber se no BBB o Black tinha a dimensão de quem ia ganhar e quis saber como é que foi a eliminação dele. O Black contou a história que ele enfrentou a Aline e a Amanda no paredão. E perdeu pra Aline, por sinal, né? Quem lembra do Black sendo eliminado? Isso o Black não superou até hoje. Aí eu indiquei as duas meninas, a primeira e a segunda colocadas. Acho que eu fui pra paredão. E aí gerou uma briga da porra lá. E aí, enfim, aí na semana seguinte, acabou que na votação eu fui. A Márcia Furreca comemorou bastante a volta do Lucas como fazendeiro e não escondeu isso dele. Tô muito feliz que ele é meu fazendeiro! Enquanto isso, a Simeone planejava a sua suposta volta. Ela disse que vai mandar um chupa na cara da Márcia Furreca. Se eu voltar, já tô imaginando até eu voltar. A cobra tá aqui, né? Chupa, sua cobra venenosa! E o Lucas diz que não é o de seu perfil se vingar dos adversários com os animais. E que os bichinhos não têm culpa de nada. E que ele não tá contando com a saída da Simeone assim tão fácil. Eu não dou a saída da Simeone como certa também. Depois, nessa conversa com a Jaqueline, ele pediu pra Jaque não ficar atiçando ele. Para de me olhar assim, cara. E lá na live do fazendeiro, ele dedicou de novo a vitória pra Raquel e mandou um beijo pra ela. Um beijo pra ela. Beijo, Raquel! Volto pra você aqui, minha princesa! E a gente tá aqui firme e forte nessa luta aqui. Além disso, ele citou que quer ver o Tonzão e a Jenny nas próximas roças. A Jaqueline disse que o Tonzão gosta de agir em bando e ficar glorificando o erro dos amigos eliminados como se isso fosse uma grande coisa. E o Lucas revelou as possibilidades de indicação dele. Tonzão e Jenny nessa ordem. Muita gente. Primeiro, vamos responder um por cada vez. Bom, eu votei no Tonzão, eu queria muito que o Tonzão fosse. Eu queria muito que a fazendeira, se ela não tivesse imune, que ela fosse também, que ela merece.
E foi aqui que a Kali sugeriu pro Lucas colocar a Jenny no touro para ela tomar banhos de merda. E revelou que foi a Simeone quem chamou o Lucas de putinha safada e a Cariúcha gritou naquele barraco há umas 3 semanas atrás, que tá nesse vídeo aqui, ó. Não só foi homofobia, foi palavras homofóbicas. E eu perguntei, quem foi que deu esse nome? Ela disse, eu que dei esse nome. Eu que mandei Cariúcha dar esse nome pra ela. Ela falou pra mim, é só puxar as imagens. Na atribuição de tarefas, Lucas cumpriu o que prometeu e mandou o Sander para cuidar de um dos animais, o que o Sander não queria. Ele mandou o Sander para cuidar das ovelhas. Ovelhas. Gente, vou colocar o Sander, mas eu quero... Apesar do Lucas ter falado com o Sander de madrugada, o Sander esperava que ia continuar cozinhando. Mas agora tá cuidando da ovelha. Olha só que coisa boa! E num papo do Radamés com o Henrique, ele disse que já tá preparado para largar a mão da Márcia Furreca de vez e afirma que não confia nela. Ela falou pra Simeone que eu falei que ela ia se queimar andando com a Simeone. Eu falei, não, cara. Tipo, olha só, ela me fudendo pras outras pessoas, ô Henrique. O Radamés também contou pro Henrique que a Márcia Furreca disse que é queimação andar com a Simeone, mas depois já estava lá andando junto com ela. E aí, ele relembra que a Márcia Furreca tinha combinado com o grupão de salvar a Simeone e no final, ela salvou a Nádia jogando a Simeone na roça. Porra, tava combinado com a... Não, ontem foi proposital, com certeza. Tava combinado com a Simeone. Só que, como eu disse nesse outro vídeo aqui, a Simeone se jogou na roça, né? Porque o WL tinha a opção de salvar a Simeone e ele salvou o Yuri porque ela pediu. O Henrique diz que foi uma facada nas costas que a Márcia Furreca deu na Simeone. E o Radamés, então, diz que ele fica irritado com quem puxa o saco dele por interesse. E também que tá na hora dele se afastar da Márcia Furreca para não se queimar. A gente não se queimar e também ela não deixar a gente na mão. Ele também diz que em algum momento a Márcia Furreca vai jogá-los aos leões para se salvar e que eles precisam se antecipar a esse movimento. Num futuro próximo aí, daqui a pouco, alguém também fizer uma proposta para ela, arrebenta a gente. Aí pouco depois, a própria Márcia Furreca foi se explicar pro Radamés, dizendo o porquê ela salvou a Nádia e não a Simeone. E diz que não concordou com a atitude da Simeone com a Jaqueline naquela dinâmica. Ela admite que salvou a Nádia de propósito mesmo. Por que ela não pode restar? Eu não fui pra roça. A Nádia também não foi. Por que ela não pode ir? Sim. Que coisa engraçada. Por que não, Radamés? Pode sim. E depois, a Márcia Furreca disse pro Henrique e pro Radamés que eles são as prioridades dela, mas que a Nádia também entra nesse bolo assim que precisar. Eu acho que ninguém dos dois ali acreditou nisso, por mais que ela tente achar que isso é sério. E de tarde, o Black conversou com a Kali e disse que eles precisam juntar os votos nos mesmos alvos, que assim eles conseguem jogar com o público. A gente não precisa jogar junto, mas se houver um consenso de votos, a gente consegue pelo menos combater isso aí de ser exterminado. Porém, ele diz que tem outro problema ali. O André e o Chay, que são as maiores resistências a essa estratégia de juntar os votos. Mas na hora da água bater na bunda, não tem essa de voto por convicção. Não viram o André votando no Tonzão para proteger o Lucas nessa roça agora? O Black diz que não gosta dos crias que não se identificam com eles, mesmo ele sendo negro. E diz que o jogo dele com a Kali combina muito mais do que a maioria das pessoas ali dos crias. O Henrique eu não gosto, cara, do jogo dele, porque o Henrique, E ele foi perguntar pro Radamés se haveria a chance dele votar no Tonzão na próxima roça, e o Radamés disse que por enquanto não. E aí ele explica que o jogo do grupão é por interesse, lembrando que a Márcia Furreca brigou com a Simeone, depois voltou a andar com a Simeone e ainda assim meteu uma punhalada nas costas dela, mandando ela pra roça. Ele diz que os crias só querem lealdade entre eles mesmos e que quando alguém sai desse padrão, eles logo são descartados. E aí, o Radamés deu a entender que se eles juntarem os votos, eles conseguem a maioria para mandar um dos crias direto para a roça. Aí já ficaria com a maioria. então pode ser que consiga a maioria, pelo menos para mandar alguém.
Mas o Chay diz para eles esperarem um pouco para a baia da semana ser definida, para eles poderem entender os alvos com mais exatidão. E nisso, o Chay tem total razão. Depois da baia, a gente tem ainda 3 dias. Aí a gente tem uma conversa mais eficiente. A Jenny ficou ressentida que em um dia o Lucas foi um fazendeiro muito melhor do que ela. O povo dominou a casa inteira, botou todo mundo para trabalhar lá embaixo, eles mesmos que pegaram a cozinha. E a Lili diz que tá sem paciência pra Márcia Furreca, mas desistiu de hablar o que ela tinha que hablar pra Márcia Furreca. Queria hablar, mas não vou hablar, não vou dar esse gosto, não. O que esperar da eliminação de hoje? A roça final tem o Black, a Kali e a Simeone, e tem muita gente com ranço da Simeone. Tem gente dizendo nas redes sociais que sem ela o programa vai flopar. Mas sinceramente, com os crias errando toda hora, como é que vai flopar, gente? Os caras acharam que o jogo estava na mão deles, montaram uma roça que eles consideravam perfeita para eliminar um do pôr do sol e no final quem vai sair é um deles. Não me parece que isso seja flopar. Até porque ainda tem a Jenny, o Tonzão e a Lili para tirar desse jogo. E aí sim tem os embates mais interessantes como os que vai envolver a Márcia Furreca lá na frente, né? Até porque uma hora a falsidade da Márcia Furreca vai voltar para ela. Mas não esqueçam que essa eliminação da Simeone também é o ranço pelo que ela influenciou a Jenny a fazer com a Raquel na semana passada. Então não tem muito o que mudar esse quadro. Até o fechamento desse vídeo, essa é a possibilidade mais plausível. A Simeone será eliminada de hoje. Pode mudar? Eu acho muito difícil. O ranço do público pela Simeone é muito grande e não dá para mudar isso agora, ainda mais em cima da hora.